Fala galera do Isolim, seja mais um Isoliner. Nós estamos aqui hoje para discutir o tema da semana. Eu estou sempre trazendo novidades para vocês. E hoje a gente vai discutir um tema que pra gente ainda é algo muito recente, né? E como a gente sempre trabalha com o Enem, com temas atuais, com temas da atualidade, com temas que trazem uma polêmica muito forte, muito grande, né, no Brasil, esse tema está causando muito rebuliço, porque tem alunos que vêm me perguntar bem assim: professor, você acha que vai rolar uma ditadura militar nova? Eu vou ser preso porque eu sou adolescente e sou revoltado contra a lei? Um guri veio me perguntar isso hoje. Despertando paixões. O guri ficou: professor, eu não acredito que a ditadura militar vai voltar. Eu falei: velho, calma. As coisas não funcionam desse jeito. Subversivos, né? preparem-se. Tudo tá assim. E aí, na TV passa o militar falando, aí o militar fala aqui, fala ali, fala de outro jeito, fala que um é ministro, já foi ministro da Segurança Pública lá do... Ministro não, secretário, né? Segurança Pública lá do Rio. E os alunos falam: professor, mas aquele cara com roupa de militar, eu já tô com medo. Calma, pô. Calma, jovem. Né? Calma, jovens. E o tema da semana é: intervenção militar, retrocesso ou necessidade? Por que essa pergunta? Primeiro, lembrem-se que o tema é uma pergunta. E se é uma pergunta, ela necessita ser resolvida, certo? Não adianta vocês acharem que eu vou falar sobre ditadura militar, comparar com não sei o que, tá tudo certo. Não. Ela é uma pergunta e ela precisa obrigatoriamente ser respondida. Ou você diz que é um retrocesso, ou você diz que é uma necessidade. Professor, mas se eu estiver em cima do muro? Lembre-se que o Enem não pode ficar em cima do muro, que você não é gato, certo? Você tem que responder, você tem que dar uma proposta de intervenção sempre. E para iniciar essa discussão, a gente precisa saber primeiramente o que é uma intervenção militar. E quem vai responder isso para mim é André, e a gente vai discutir aqui o tema, beleza? Fala aí, André. Beleza, vamos nessa. Gente, ó, Fala com o povo. eu tô falando... Boa tarde, tudo bem? Eu sou Tabarela do interior. Gente, boa tarde. Ó, é o seguinte, para começo de conversa, nós vamos primeiro delimitar os conceitos, o que é o que não é, o que é, certo? Foi bom você ter falado o termo intervenção militar, justamente para a gente já tirar essa desmistificada aí. Primeiro, a intervenção, ela não é militar, ela não tem caráter militar, ela tem caráter civil. Então, a gente pode partir daí. A intervenção é civil. Por que a gente está com essa apreensão que é comum, que é natural? Pelo fato de que a intervenção ela pode ter qualquer tipo de interventor. O interventor, no caso, foi exatamente. No caso, ele é um militar. Eu trouxe até o nome do rapaz aqui, é o coronel, né, o comandante Walter Souza Braga Neto, que é um militar condecorado, muito bem respeitado, etc. e tal. Então, coincidiu de um interventor ser um militar, mas não necessariamente precisa ser um militar. Mas o presidente, na cabeça dele, achou que deveria ser. Mas, enfim, prosseguindo. A intervenção, ela tem um caráter tópico, ou seja, ele não é o cara não vai chegar lá, bater a mesa, essa porra quem manda sou eu agora. Vamos matar todo mundo. Não é exatamente isso, não é assim. A intervenção, ela está definida por lei, tá? O coronel, o comandante, ele não pode fugir do escopo, né, do que está dizendo o decreto da intervenção. O decreto do presidente diz claramente: a intervenção é na área da segurança pública. Apenas. Então, ele vai influir, ele vai gerir, ele vai ter manobra na área da segurança pública. As finanças e toda a estrutura burocrática de Estado continua na mão do governador eleito, Pezão, o grande homem. Diga-se por passagem. Esse grande homem, né? Mas enfim, vamos deixar isso para lá. Então é isso, vamos lá, delimitar. A intervenção é civil, que agora mas vai ter um militar no comando, e ela é só na área de segurança pública, na estrutura administrativa da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Isso. Então ele vai ter a capacidade, o interventor vai ter a capacidade de manobrar, bolar estratégias. Polícia militar, ele vai mudar Polícia o comandante, civil, que mudar postos de comando, estratégias, localizações, ações, etc e tal,
como é que vai fazer, enfim, vai dar a diretriz da coisa. Só que ele se reporta diretamente ao presidente. Ele não pode fazer tudo o que ele quiser. A gente sabe que na prática, no dia a dia, existem os abusos e que vão ocorrer. Por isso o medo das pessoas, que é natural. Nós viemos de um país que tem uma, digamos assim, uma natureza autoritária. Nós sempre tivemos golpes, sempre tivemos... E tudo é extremista, né? Exatamente. É tudo no extremo. A intervenção militar vai ser a ditadura. A intervenção de uma vai ser a ditadura. Enfim. Porque no Brasil, a democracia é a exceção. É isso. Nós estamos vivendo num momento bom, né? Bom entre aspas, mas enfim, democrático há 30 anos, desde a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã. Então a gente está vivendo essa bonança aí da democracia, só que nem sempre foi assim. A democracia vai e vem, mas a regra nunca é a democracia. Até porque a democracia não é democracia de fato, né? É. A gente pensa que é democracia. Porque se você for para a área da música, por exemplo, o Planet Hemp, ele não fazia apologia nenhuma às drogas e foram presos na década de 90. É. E teoricamente Que a lei, gente tem a lei democracia, você, né? o operador do direito, os operadores, né, eles conseguem ter uma margem de manobra ali na lei, de malear ela. Hermenêutica, né? É, exatamente, que é a hermenêutica do direito. Tem até uma matéria na faculdade. Mas, vamos lá. Deixa eu só reforçar um negócio. Pode falar. Lembra o nome aí? Walter Souza Braga Neto. Walter Souza Braga Neto. É um militar interventor. Competência 2, conhecimento sociohistórico. Walter, eu vou botar aqui, passando. Walter Souza Braga Neto. Souza Braga Neto. Não esqueçam desse nome. Pronto. Agora vamos pegar uma parte mais conceitual para vocês entenderem ponto a ponto, certo? Desse tema, que é um tema complexo e requer um aprofundamento interessante, certo? Você vai estudar várias coisas aqui agora, outros temas derivados, tá? Então vamos lá. Por que é que a gente tem esse medo de que a intervenção vai interferir na minha vida, no meu direito de ir e vir? Isso é natural, por quê? As pessoas ficam com medo porque o Brasil passou por um período recente de ditadura militar em que as garantias e a ordem legal estava ao bel prazer dos comandantes, dos delegados, e as pessoas não tinham direitos civis garantidos. Então ficava ao bel prazer da autoridade policial na hora, e será preso para averiguação sem aparentemente ter feito nada, etc e tal. Chegava na delegacia, era maltratado. Eram exilados, né? Saindo do país e tal. Enfim, em virtude disso, existe um medo com relação aos militares no Brasil. Porém, a Constituição de 1988, ela tem as Forças Armadas, como qualquer pátria tem, né? As Forças Armadas como uma força que age para tentar manter a ordem e a organização social quando existe algum período, alguma coisa que está desarranjando o tecido social, certo? Então, as garantias legais que nós temos hoje da democracia, elas vêm da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é da Revolução Francesa de 1789. Se não lembrar do nome, do ano, bote final do século XVIII. Isso. Revolução Francesa foi o primeiro marco quando o homem se tocou. Peraí, eu não quero que o Estado entre na minha vida, certo? A depender... Sem porquê, né? O cara é acusado, não, eu não fui com sua cara, porque antigamente o rei invadia casas, invadia propriedade, tomava propriedade, cobrava imposto sem regra, enfim, existia uma série de desmandos que historicamente foram sendo mitigados com as lutas. Então temos a Revolução Francesa, que iniciou-se esse movimento. Nós temos também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? Que é foi assinada por uma série de países, na sede da ONU, na criação da ONU, no pós-Segunda Guerra, em 1948. E ali está delimitado uma série de direitos humanos. Você tem direito à sua vida, à inviolabilidade do seu lar, etc. Com 30, e tal. né? Parece. Tem na internet. Muito fácil, você encontra no PDF, tranquilo. E isso tudo gerou toda a nossa tradição democrática moderna, inclusive a nossa Constituição atual de 1988, que é conhecida como uma Constituição Cidadã. E no artigo 5º da Constituição, nós temos as garantias, tá aqui, ó, tô com a Constituição na mão, dos direitos fundamentais, dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos e deveres individuais e coletivos. E aí se inicia o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros residentes no país
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos que seguem. Spoiler, a gente vai voltar a esse artigo no final, na conclusão. É importantíssimo conhecer esse artigo para concluir qualquer redação. Se você quiser usar esse artigo aí, você não precisa citar exatamente esses literais, não. Bota o você artigo pode falar só o seguinte, olha, que todos nós somos iguais perante a lei, e você pode focar num ponto que ele botou aqui, como a gente está falando de intervenção. Vida, liberdade, igualdade, segurança e aí fazer propriedade. Isso. E quando você chegar na solução, se for ser utilizado, você fazer o contraponto, você retomar o que você falou na introdução, ou no possível desenvolvimento que você vai falar aí sobre segurança pública, porque essa intervenção só foi necessária por conta da falta de segurança pública que a gente tem no Rio de Janeiro, principalmente, né? Mas, professor, isso é um golpe? Não é um golpe. Bom, não estou discutindo impeachment. Isso é outra coisa. O que eu estou discutindo aqui é que a intervenção, ela tem base legal. É fundamental vocês entenderem isso. Ela é legítima do ponto de vista legal. Aí a gente for discutir moralidade, que governo é esse que tem moral para fazer isso, enfim. Isso é outra discussão. Mas na legalidade, no direito, no ordenamento jurídico brasileiro, o presidente fez o decreto da intervenção e ele está baseado na Constituição, no artigo 34, inciso 3º. Quem quiser, procura na internet, lê, cheque as fontes, é interessante, você vai memorizar. Interessante não, André, é necessário. necessário. Quem quiser se aprofundar, não vai se aprofundar não, filho. Se ele quiser usar isso, tem que usar desse jeito aí. Então, é isso aí. Competência 2, lembre disso. Da intervenção. A União intervirá nos estados, não intervirá nos estados, nem no Distrito Federal, exceto para, inciso 3º, por termo, acabar, a grave comprometimento da ordem pública. Então nós temos aí a garantia legal que o presidente, o vampirão, se utilizou para decretar a intervenção federal. Agora, a intervenção é uma coisa muito sinistra. Por exemplo, aquele amigo seu que não consegue parar de fumar, parar de beber, ou então o cara que não consegue terminar um namoro, né? Ele fica indo e vindo, e ninguém aguenta mais, nem a família. Intervenção. É uma coisa assim, em última instância, é uma medida extrema. Por isso que pegou a sociedade um pouco de surpresa. É porque foi de cima da hora. Assim, foi em cima da hora. E é um decreto. O que é um decreto? É um ato unilateral do presidente. Como assim? Não tem voto. Né? Ele não escuta o legislativo, ele não tem votação. Não consulta. Ele não é um ato próprio do administrador, do gestor, do presidente da República. Então ele decretou e acabou. E aí agora a gente está discutindo todas essas questões de direito e de fato também. Se era realmente necessário, enfim. Vamos ao contexto atual do Rio de Janeiro. Contexto social, econômico, político do Rio de Janeiro. Nós temos aí uma cidade com um tecido social esgarçado, né? Esbagaçado. Uma cidade, digamos assim, quase sitiada. É isso. Realmente, mas mesmo assim, não é a cidade mais violenta do país. Jamais. Mas vamos discutir, vamos mais para frente. É uma das. Primeiro ponto, fracasso das UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora. Foi uma medida do governo anterior que no início teve um frescor, assim, teve um pouco de sucesso. Funcionou, né? Deu uma pacificada, porém, uma série de abusos que a polícia foi cometendo durante os anos, uma série de fatores, acabou que esse programa fracassou. Isso. Fracassou. A UPP já era, ninguém quer mais a UPP. Né? Já é reconhecido como um programa passado. Né? Agora dizem, eu estava assistindo a rádio essa semana, a CBN, né? A CBN é muito boa para quem está fazendo Enem. Excelente. Dá muita notícia, toda hora tem notícia, falando que essa intervenção não vai acabar com as UPPs. Elas fracassaram, ok. Mas alguns, né, estão dizendo que eles vão fortalecer as UPPs. É diferente de acabar. Vocês podem usar isso como notícia também, competência 2. A gente está trabalhando muito a competência 2, por quê?
porque é o que mais a galera perde ponto. Vocês fazem uma solução linda e maravilhosa, quando chega para falar da competência 2, se esbagaça, porque não é atualizado, não lê jornal, não lê notícia. Não checou as fontes, Isso. né? Você vai fazer uma redação, você tem que ser, é um mini jornalismo. Você vai checar as fontes, cara. É como historiador também, tem que checar as fontes. Eu como professor de história sei mais ou menos, você também. Mas enfim, vamos pra frente. Fracasso das UPPs. Certo? Enquanto imagem, né, daquele programa que veio... resolver, tropa de elite veio aí, papá, né? Já era. Colapso financeiro da estrutura de Estado do Rio de Janeiro. Colapso financeiro. O grupo político que dominou o Rio de Janeiro nos últimos anos destruiu as finanças, destruiu a estrutura de Estado do Rio de Janeiro. Então nós estamos chegando num ponto em que o governo não consegue pagar os aposentados, o governo não consegue pagar a folha de pagamento do dia dos servidores públicos, não consegue dinheiro para investir, né? Você tem aí as polícias sendo sucateadas, né, estruturalmente, anos e anos, nesses últimos anos piorando, investimento zero, chegando a ser negativo. Então você vê a defasagem técnica da polícia, em questão de armas, treinamento, de tudo, de inteligência. Não foi investido nada em inteligência esses últimos anos. Inteligência é fundamental para combater crime organizado. Como é que você vai combater uma cadeia de comando, uma cadeia de comando de crime organizado sem inteligência? É porque o crime é organizado, né? Exatamente. É organizado. E aí o que acontece? Nós temos também um grave comprometimento da ordem pública. Um grave comprometimento da ordem pública por causa disso tudo que a gente está falando. Os níveis de violência nos últimos anos aumentaram muito no Rio de Janeiro, tá? A incapacidade, tudo isso é argumento, hein? A incapacidade técnica de expertise do governador de lidar com essa situação, entendeu? O governador não está conseguindo lidar, ele entregou os pontos. O pedido dele ao presidente para que o presidente interviesse, né? Aí o uso correto do verbo intervir. A conjugação. Então é isso, gente. Ó, o Rio de Janeiro está passando por uma situação muito complexa. Colapso financeiro da estrutura de Estado, corrupção, o colapso moral, ético também das autoridades do Rio de Janeiro, as autoridades constituídas democraticamente, porque nós temos que lembrar por que isso é uma medida de exceção. Porque você está retirando o governador que foi eleito, passou pelo crivo popular, né? Apesar de ser quem ele é. Não entramos nessa ótica agora, não, longe de mim. Mas enfim, ele está lá eleito democraticamente. A gente está tirando o poder dele de gerir a segurança pública e entregando na mão de um ato, digamos assim, radical, de exceção, embora legal, do presidente da República. Mas por isso que gera o medo. Então, aí a pergunta está, os alunos perguntam o seguinte: se o diretor, se o presidente faz um negócio desse, ele tem poder, óbvio, que ele manda, né? Mas é legítimo. Legitimamente sim. Legal. Legalmente sim, melhor, né? Isso, legalmente sim, é melhor. Por que ele, por estarmos vivendo uma república federativa democrática, ele não consultou ninguém? Essa é a pergunta. Sim. Exatamente, a pergunta de $1 milhão. A pergunta de $1 milhão. Porque os alunos me perguntam, eu falo, velho, eu não sei. A gente pode analisar da seguinte forma. Vamos lá. A gente pode levar tudo na boa vontade, esperar o melhor dos mundos, esperar o melhor das pessoas, mas a gente também tem que levantar o senso crítico e a reflexão. Mas vamos lá. O Rio de Janeiro está numa calamidade pública terrível. Nós temos 3 a 4, eu vi esse índice, não vou lembrar agora de onde, mas eu vi que estão sendo roubados de 3 a 4 caminhões de carga por semana no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Caminhão de carga, gente. Isso está gerando até um medo de desabastecimento no Rio de Janeiro. Isso. Ou seja, os supermercados ficarem sem alimentos, porque os bandidos... Estado de calamidade pública, né? Porque o crime está levando embora as cargas que estão para chegar no supermercado. E outra, para piorar,
O poder paralelo é tão forte, poder paralelo, gente. Nós temos o Estado, o poder constituído, que é o poder que você pode criticar, chincalhar, fazer o que quiser, porque ele é público, ele está aí para isso mesmo. Isso. E nós temos o poder paralelo, que é o poder do crime organizado, dos traficantes, da milícia. Isso. Que você não pode criticar. Você tem que obedecer à risca. E ponto. Não obedeceu, morreu, acabou. Então é isso, você tem esses dois poderes. E esse poder paralelo aqui, ele está retirando, ele está fazendo roubos, crimes e tal. Essas cargas eles estão vendendo nas comunidades. Um desodorante que o cara ia comprar no mercadinho, no supermercado. Ou no mercado. No mercado, por 10, 12, 15 reais, ele compra na comunidade, na venda do traficante, por 5. É isso. O traficante não produziu, só recebeu. Recebeu não, roubou, né? Roubou, não, eu tô sendo, né? Você tá sendo minimalista, né? Não, Eufêmico. Exatamente, tô usando amenidades aqui. Mas vamos lá. Junte-se a isso, os roubos de carga e tal. Nós temos aqui, em 2015, o último mapa da violência, que é bom vocês darem uma analisada, mapa da violência, analisada nesse documento, que é um documento que está disponível na internet, o mapa da violência. A medição é feita de 2 em 2 anos, o último foi de 2015 para cá. Então nós temos aqui o Rio de Janeiro como a 20ª capital mais violenta do Brasil, a 24ª, isso nesse censo, mas outros indicadores mais recentes, outros estudos mais recentes, analisando as polícias locais, estão indicando que o Rio de Janeiro subiu para a categoria, para a posição de 11ª capital mais violenta do país, com 22,3, a taxa é mais ou menos essa, de mortos a cada 100 mil habitantes, que é a medida que é utilizada para aferir essa questão da violência. Mas aí é onde entra os porquês. Do porquê a intervenção ser no Rio de Janeiro. Se nós temos Rio de Janeiro, né? Se nós temos São Luís do Maranhão, Aracaju, Fortaleza, a capital de São Luís, a capital do Maranhão, São Luís, por exemplo, no mapa da violência aparece com 70,6 mortos por 100 mil habitantes. Quer dizer, quantas vezes maior do que o Rio de Janeiro? Mais do que o triplo. 22 para 70. 66 o triplo, né? Aí o que explica? Só o Rio de Janeiro sofreu essa intervenção. Nós não estamos dizendo, presidente, que intervém em tudo, não. Estou perguntando, por quê? Show do milhão! Vamos lá agora, pergunta. Existem uma série de bolas levantadas aí a serem estudadas, suspeitas, né? Ou leituras de conjuntura, né? Os especialistas políticos dizendo o seguinte. Essa leitura não é minha, mas é do que está disponível aí, colunistas, etc. Que, primeiro, é uma medida populista. É uma medida, digamos assim, que é muito mais para inglês ver, é uma coisa... olha que presidente que tem um pulso forte. Por quê? Esse ano ele termina o mandato dele. Existe sempre um rumor se ele vai ser ou não candidato à reeleição. Ele diz que não, afirma que não. A gente acredita que não e espera que não. Com fé. Mas existe sempre esse rumor. Mas tem o fato também de ele querer deixar uma espécie de legado. Então é o cara que a segurança... O cara que cuidou da segurança, que matou no peito, que interviu, teve coragem, enfrentou a galerinha de direitos humanos, etc e tal. Enfim, ele quer sair com essa pecha, essa alcunha de desafiador também da segurança pública. Porque a segurança pública é o tema que mais preocupa a grande população. Isso. Atualmente no Brasil, quem fala de segurança pública e quem promete soluções para a segurança pública geralmente conquista mentes e corações. Não. Conquista mentes e corações. Então o cara que fala de segurança já tem 50%. Bandido bom é bandido morto. O cara que já ganha 50% do eleitorado aí, e fácil, outra, fácil. Como você falou, como a gente tá falando do Rio, o Rio, querendo ou não, ele é um retrato do Brasil. Exato. Você for lá pra fora, você vai ter lá Garota de Ipanema. Os Vinícius de Moraes fez Garota de Ipanema e regravaram Girl from Ipanema. O Rio é uma vitrine. O Rio teve Olimpíadas, teve Copa, né? Aquelas pedras portuguesas. Só pra vocês terem uma ideia, você vai aqui pra Salvador pertinho, a gente tem uma avenida todona lá, de Lauro de Freitas até chegar em Salvador, lá mesmo na capital, com obras ainda da Copa do Mundo, pô.
No Rio de Janeiro, eu fui lá em 2014, eu acho. É um país em construção. Pô. Tudo funciona, realmente, eu não tenho o que falar. Mas quando você olha para aquelas pedras portuguesas, eu me senti, porra, eu sou um gringo aqui, velho. Que eu olhei assim, eu falei, velho, eu tô vendo as pedras portuguesas de Copacabana, achei uma coisa linda. Eu não sei se você teve essa sensação também, mas eu tive, por quê? Porque a gente vê muito isso na TV. Zé Carioca, que é personagem do Disney, tudo que você vê, o samba, a bossa nova, o cenário político, olha. A gente isso aqui, pode dizer que o Rio de isso Janeiro lá, é uma pô. espécie de Chico capital Buarque. cultural do Brasil. Isso. Digamos Tudo acontece assim, lá. simbolicamente a gente pode falar isso, que o Rio de Janeiro é uma capital cultural do Brasil, assim como São Paulo é uma espécie de capital econômica. Econômica, Tudo assim, comercial. né, a gente tá falando assim em termos, né? Não, isso não, eu não disse que o Rio de Janeiro é capital do Brasil, eu não disse. Cultural, a gente pode levar em conta Tudo passa por lá. simbolicamente. Tudo passa por lá. Mas enfim, é uma vitrine. Isso. Tudo que acontece no Rio de Janeiro é repercussão mundial. E também, segundo o próprio governo, o governo mesmo falou que é bom, que é um espelho para que o Brasil veja. O próprio Brasil enxergue aquilo ali e os próprios bandidos e as organizações criminosas intimidam uma certa... Então tá aí mais um dos motivos. Isso. Existe um outro motivo, também dado por especialistas políticos do país atualmente, que diz o seguinte, que a intervenção é uma cortina de fumaça, e realmente parece, uma cortina de fumaça para esconder o fracasso da articulação do governo para aprovar a reforma da Previdência. Como o governo não conseguiu aprovar a reforma da Previdência, e foi uma grande derrota para o governo, ele já sacou essa carta na manga. Não, mas tem aqui essa intervençãozinha aqui, ó. E vamos melhorar a segurança. E pá. Aí sacou, não, pera aí, tá ligado? Mas é isso. Então tem também essa questão. Se o governo, inclusive, ele chegou ao absurdo de dizer o seguinte, que se ele conseguisse os votos necessários para fazer a reforma da Previdência, ele iria interromper a intervenção para votar a proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência. Massa. E depois voltava a intervenção. Massa. Tipo, é um interruptor. Check. Uma coisa tão grave, ele trata assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque pela Constituição, você só pode votar propostas de emenda constitucional em períodos democráticos legais, normalzinho. Se existe uma intervenção em curso, certo? Está transcorrendo uma intervenção em algum lugar do país, suspende-se essa possibilidade. Não pode votar PEC, a famosa PEC, proposta de emenda constitucional, alterar a Constituição, que era o caso da reforma da Previdência, alterar a Constituição. O governo ainda disse isso, né? Mas enfim, a Constituição, a duração da intervenção, é bom a gente falar aqui, que eu acho que a gente não falou ainda. A duração do decreto até o último dia de 2018. 31 de dezembro de 2018. Exatamente. Vou passar o governo no Rio, já sabe. É isso, né? Aí. A intervenção não é indefinida. Ela é delimitada temporalmente e também legalmente. É importantíssimo ressaltar isso. Pergunta você também. Pergunta aí. Meu aluno... Isso tudo aluno perguntando, viu, gente? Discutindo em sala de aula. Ele falou bem assim, professor... Aí ele falou esse negócio, eu falei da delimitação, né? Sim. Vai acabar e tal... Aí ele falou bem assim, professor, mas a ditadura militar, na época, também era delimitada. Né? É verdade. Aí ele perguntou, eu posso fazer um contraponto? Eu falei, você pode. O problema todo é que se você falar de ditadura militar, você vai ter que ter sustentação para poder falar da ditadura militar e saber que ela é diferente da intervenção de hoje. Estudar bem. Né? Porque realmente... E poder ir no nervo da coisa, né? Isso. Atacar exatamente a questão da forma correta. Você pode falar que é um paradoxo, que hoje em dia a gente pensa assim, nós somos civis, todos nós somos civis, e esse militarismo não funciona mais por conta da liberdade que a gente tem, a liberdade da imprensa, o contexto democrático. O contexto democrático, e jogar lá para a ditadura militar. Porque na ditadura militar nós não éramos livres. A gente não poderia estar fazendo um vídeo desse, por exemplo, falando mal do governo, como a gente já falou do Temer aqui, sem querer, viu, gente? Se você estivesse querendo se matar... Eu falei de Bolsonaro aqui rapidamente.
Mas a gente pode falar isso porque nós somos livres, nós temos direitos e deveres e a gente pode o tempo todo falar o que a gente quiser. Eu posso falar aqui nesse vídeo que eu estou tomando Coca-Cola e ninguém vai me impedir de fazer isso, não vai me impedir de fazer isso não. Então lembre-se, se quiser comparar com a ditadura, eu acho que foi o maior argumento que eu encontrei discutindo isso com meus alunos. For falar ditadura, não é a mesma coisa, pelo amor de Deus. Não é intervenção ditadura, militar. Isso, não é. Vamos botar o poder. O interventor é um militar. Isso. Mas a intervenção não é militar. É isso que você tem que pensar. É interessante você pensar, porque se você for comparar sem conhecimento, você vai fazer. Desculpa o termo. O termo é esse mesmo. Vai fazer merda. Mas enfim, aproveitando aí. É importante a gente deixar claro aqui, não há suspensão de direitos e garantias fundamentais. Não há suspensão de direitos durante a intervenção no Rio de Janeiro. Pelo menos no papel. No papel, a polícia, as autoridades e forças policiais não poderão atuar de forma autoritária, fugindo da lei. Por exemplo, dando pedala Robinho pá! Ou baculejo. Matando arbitrariamente. Exatamente, né? Matando, assim, fazendo as populares desovas. E coisas que a gente sabe que uma parcela da polícia corrupta faz. Hoje mesmo sem intervenção. Que são os abusos por parte das autoridades policiais, que ocorrem muito. E só sabe o que é isso quem já passou. Infelizmente, a maioria da gente, graças a Deus, a gente nunca teve nunca teve o desprazer de passar por uma situação em que a polícia dá um tapa, né? Não, tapa não, eu já tomei baculejo. Tô brincando, a gente já tomou. Do nada, mesmo, tava no forró, você lembra? Mas deixa eu falar isso aí. Então, às vezes acontecem uns abusos ali, foi abuso. Né? Essa foi abuso. Né? Mas, enfim. Mas não vou entrar nesse mérito. Mas, enfim, legalmente, o decreto não permite que as autoridades policiais façam o que quiser. Isso. Prenda sem motivo, prenda sem acusação. Não permite. Os direitos fundamentais, a vida, a propriedade, a liberdade, o direito de ir e vir, eles permanecem iguais. É apenas a mudança de posicionamento de poder, a mudança de poder. Transferência de poder. Transferência. É pegar o poder do governador de gerir a segurança pública e entregar na mão de um interventor militar. Isso. No caso, é militar. Que poderia ser qualquer tipo de interventor. Poderia ser um ministro. Poderia ser Eduardo Cunha. Isso. André, pelo amor de Deus, né? É um cara que tem muita moral pra tratar com bandido. Claro que tem. O cara que tá como garotinho também, podia ser garotinho. É verdade. Sérgio Cabral. É verdade. Eduardo Cunha. É verdade. São caras assim, bonzinhos. Mas enfim. Então nós temos aí essa questão. Mas a gente sabe que na prática existem os abusos. Os abusos da polícia. Invariavelmente. E num contexto em que a sociedade está clamando por segurança, etc e tal, e de bandido bom e bandido mau, a gente sabe que as forças militares podem aqui e ali escorregar nesse apelo. Sem querer, né? Vamos levar em consideração que seja sem querer. Sem querer. Mas tem alguns políticos que dizem assim, não, alguns generais, alguns forças da polícia, não se faz omelete sem quebrar ovos. Beleza. Agora, no filho dos outros é massa, né? Lindo isso. No filho da pessoa que mora na comunidade, na favela. De boa. É de boa. Eu quero ver o filho dele. Né? Mas enfim, a gente tem essa questão também. Que na prática existem abusos. E num contexto assim de intervenção, esses abusos tendem a aumentar. Piorar, com certeza. Mas aí uma coisa, mais um ponto, pra gente já ir encerrando, é uma coisa interessante. A gente está falando de democracia, de direitos, etc e tal. Gente, se a gente pegar a percepção das pessoas que moram em comunidades, as pessoas que moram nas favelas, né, que hoje a gente chama de comunidade, se você pegar o contexto e a percepção delas, elas já estão num estado de exceção. Elas já vivem num estado de exceção. Elas vivem numa ditadura. Por quê? É um poder do lado, um poder do outro, e opressão dos dois lados. Você não pode fazer nada, né? Você tem o Estado de um lado, né? Às vezes os abusos policiais, quebra a porta de casa, por aí.
e você tem o poder paralelo miliciano do outro. Então é arma de um lado, arma do outro, e o cara que está querendo ir pro serviço. Como diria minha mãe, minha avó, serviço. Serviço, minha avó falava assim também. Você tem um cara que só quer trabalhar ali. E às vezes é impossibilitado, tem toca de recolher, o cara não pode sair domingo, não pode ir pra. Não tem pode ficar na porta de casa. Não tem acesso. Os direitos estão mitigados, ou seja, diminuídos, o cara não tem os acessos, os direitos que a gente tem. A gente, que eu digo assim, classe média, que mora no asfalto, como dizem, né? Que a gente já tem garantido os nossos direitos, etc e tal. Né, e tal. Mas as pessoas que moram nas comunidades não são tratadas assim, elas já não têm acesso. Então é como se elas vivessem realmente já no estado de exceção. Já vivem assim. A percepção é essa. E outra coisa, eu vi umas entrevistas de moradores da Rocinha e outras comunidades do Rio de Janeiro que diziam o seguinte, olha, a violência aqui não aumentou. Não aumentou. Sempre foi assim. Agora que aconteceu no carnaval e nos últimos tempos, que a violência desceu para a Zona Sul no carnaval, aqueles episódios que todo mundo viu na televisão, causou esse furor. Agora que a água bateu na bunda lá da galerinha mais estirpe da Zona Sul, etc e tal. Aí todo mundo... Pegou turista também, né? A violência atingiu, etc e tal. Causou esse clamor e está se aí tomando essas medidas que são de muitas... são medidas extremas. Vocês estão vendo aí os argumentos, se é necessário ou não. Mas, enfim, que causa toda essa preocupação, porque as garantias fundamentais, elas podem ser violadas. Aliás, elas não devem, mas elas geralmente acontecem. Ele falou um ponto aqui interessante. Quando você fala pode, deve, André, eu costumo falar que você não pode deixar dúvida. Isso. Né? Como a gente já falou, né? Mas vamos reforçar. Pense, quando você pensar que a intervenção é um retrocesso, se você pensar isso, professor, mas aí eu acho que ela realmente funciona. Vai funcionar. Então, e tem moradores das comunidades que querem intervenção. Que querem que isso aconteça. Tem todo tipo. Mas lembre-se de que o morador, ele quer essa intervenção porque ele acha que vai melhorar a vida dele. É uma coisa muito... É uma exceção, né? Como você disse aqui no instante. Então, quando você falar do retrocesso, né? Que a gente está falando aqui o tempo todo, se é retrocesso, se é necessário, lembrando que a gente não está se posicionando, a gente só está dando argumento para você. E a técnica, o direito aqui, ó, tá aqui, a lei, as fontes. Nós estamos com fontes, com dados, mapa da violência, Constituição. Se você pensar que é um retrocesso, lembre-se de sempre pensar nessas pessoas que ele acabou de falar. Da galera da comunidade, da periferia, eles já vivem aquilo ali. Tem que ter a percepção dos você principais... tem que pensar no de baixo, você tem que pensar que o morro desceu, o morro desceu para a Zona Sul. Né? Como diz Planet Hemp, de frente do mar, mas de costa para a favela, né? Sim. Você olha para o mar ali de Copacabana, por exemplo, essa é a visão que ele tem. Se você olhar para trás, tem um morro lá atrás, né? Ali atrás daqueles prédios lindos e maravilhosos, o Otton, aquele outro que é o chique, Copacabana Palace. Por quê? Porque a galera tá descendo, o crime tá descendo, o crime tá atingindo quem tem dinheiro. Enquanto o crime tava lá em cima, ninguém não tava ligando não, mas agora quando o crime desceu pra cá, desceu pra Zona Sul, desceu pra praia, desceu pra Copacabana, Leblon, Ipanema, ali aquela desgraça toda ali, Arrastão, que teve um monte agora, tá tendo até hoje. Eles se sentiram prejudicados. Aqui na nossa cidade é a mesma coisa. Quando você vê lá na favela, tá acontecendo um monte de coisa, tem boca de fumo, tem tráfico pra cacete, a gente tem, mas quando não atinge ninguém, dá tudo por isso mesmo, é elas por elas. Quando ele vai pra Zona Sul, pra 13 de julho aqui, pro Jardins, aí você vai ver o que o neguinho vai fazer. Eu vou só pontuar mais uma coisa pra gente já entrando na conclusão, que é uma coisa importante também, que gerou muita discussão, muita polêmica, e é muito interessante a gente falar sobre isso, que é o seguinte, a possibilidade de um juiz... Tem R agora, né? A possibilidade de um juiz, com uma autoridade judiciária, conceder um mandado de busca, né? Um mandado de apreensão coletivo. Gente, isso é muito problemático. Veja só, vamos lá, vamos destrinchar essa questão. É interessante. O mandado de busca, o mandado de apreensão, né? O mandado que você autoriza um oficial ou policial a invadir a sua casa, ele existe, ele está no ordenamento jurídico brasileiro.
É uma expressão boa para botar em redação, hein? No ordenamento jurídico brasileiro é legal, ele existe. Só que ele só é concedido após a análise do juiz. O juiz analisa as acusações, os motivos, a fundamentação técnica daquilo ali de direito, para só então conceder. Olha, pode invadir. E para ação coletiva ele teria que estudar toda a região. Veja só, esse mandado coletivo, ele pressupõe um caráter geográfico. Isso. Então, quem mora na Morro é ladrão. Resumidamente seria isso. Não, veja só, o argumento oficial não é esse. Claro é o seguinte. Claro que não é. Claro que não é. É o seguinte, que eles falam o seguinte, pô, como é que o policial vai entrar numa residência, na favela, na comunidade, vai arrombar uma casa, vai entrar. E aí o bandido já saiu pelo outro lado, porque os barracos eles são muito juntos. Isso. E as passagens são frouxas, o cara pula, e joga droga. Tudo ali, né, pô? Exatamente, eles conhecem os meandros, as coisas ali. E aí é muito complicado para a polícia conseguir fazer as suas operações sem ter um mandado para entrar em qualquer casa. Só que ao mesmo tempo nós esbarramos aí no Estado democrático de direito. Porque está no artigo 5º também, como a gente já falou das garantias fundamentais, um inciso fundamental, importantíssimo do artigo 5º é o da inviolabilidade do lar, da residência. Ninguém pode invadir sua casa sem que você permita. É o artigo 5º, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Você veja como é bem restrito os casos aqui, né? Aí você vê o caso... Nossa, a Constituição é linda, né? As autoridades querendo que o mandato seja coletivo, pode entrar em qualquer casa. É complexo isso. Já existiram mandatos coletivos? Já existiram. Existiram alguns mandatos coletivos nas últimas 2 décadas, tá? Existiram casos. Assim, a legalidade disso é muito complicada. É uma área cinza do direito, porque você pode ter argumentos para tudo aí, que viola a Constituição diretamente, como eu acredito, mas você pode também ter a calamidade pública, etc. e tal, argumentos também a favor desse tipo de medida. O fato é que é uma questão muito complexa e que a gente pode usar isso para discutir o macro da nossa sociedade, né? O aspecto do macrocosmo social da sociedade brasileira. E eu acho que para a gente concluir, né? A gente tem que pensar assim: bala vai resolver a situação da violência pública, na violência do Rio de Janeiro? Quer dizer, essa intervenção... Ou vai piorar a violência? Essa intervenção, a gente não sabe. Porque esse tipo de intervenção, né, no Estado do Rio de Janeiro... Quaisquer que seja, não existem exemplos históricos. Não existem exemplos históricos. Você não pode falar do golpe de 64. Né? Outra coisa, não tem nada a ver. Foi um golpe, né? Exatamente. Você não pode comparar. Certo? Então a gente não tem um exemplo histórico para fazer um contraponto. Olha, quando acontecer isso aqui, ó, cuidado, porque vai acontecer de novo. É tudo muito novo. O dispositivo legal, os incisos nunca foram utilizados, o presidente usou agora, o Vampirão usou. Agora a gente vamos ver como é que se dá na prática isso. Só cuidado. Como é que se vai se dar na prática? Né? Só cuidado para não fazer uma solução assim. Né? Se você botar, se for colocado em prática, não coloque. Não, certo? Você vai ter que dizer que ele não funciona ou funciona do jeito que você achar que deve, e tem que dizer quem deve intervir nisso, o Estado, a educação. A gente tem que educar vocês, por exemplo, alunos, para poder entender que não é uma intervenção, ou ele é um retrocesso e realmente não funciona, e você vai dizer como é que deveria funcionar. Você pode solucionar dizendo que o governo deveria melhorar a sua esfera democrática, por exemplo. Porque a intervenção custa muito. Isso. A intervenção... Já houve várias intervenções no Rio de Janeiro nos últimos anos, nas últimas décadas. Militares. Essas militares, de cunho militar, mas pontuais, né? Isso. Não assim, na estrutura de Estado, como um secretário de segurança. Cai fora. Mas a intervenção militar, a ajuda das Forças Armadas, as polícias locais, já aconteceu muitas vezes. Mas... digamos assim, o custo para isso é muito alto. Então, será que esse dinheiro revestido em outras medidas poderia surtir mais efeitos duradouros? Isso. Mas, ao mesmo tempo, o estado de calamidade, etc. e tal,
E aí? E aí? Será que esse dinheiro, se fosse reinvestido nos direitos e garantias fundamentais da população que mora ali, talvez de acesso à cultura, a lazer, à educação, uma série de coisas que poderia ser feita. É uma questão complexa. De não colocar o si. Não bote seria interessante, seria importante. Nunca isso. A intervenção surge como um remédio. É o remédio. Um remédio amargo. É o remédio do problema. Um remédio amargo, mas não é. Digamos assim, o cara tá doente pra caramba. Aí o cara toma um analgésico pra parar a dor. Mas ele só vai sarar com um antibiótico. Isso. Essa é a solução. Porque já tá com pus a garganta. Isso é uma proposta de intervenção. Você tá lascado e você fala, é isso aqui. Aí você toma uma dipironazinha, um negocinho pra passar a dor, mas só vai curar com antibiótico. Isso. O antibiótico é garantir os direitos fundamentais da população. Perfeito. Porque senão a violência só vai continuar. E dizer quem vai fazer isso, como vai fazer isso e qual é a finalidade disso. Certo? Exatamente. Então acho que isso foi maravilhoso para vocês. Façam a redação, tudo bonitinho, 30 linhas, argumentozinho bonitinho. Eu espero vocês na correção. Vejo vocês na correção. Até lá. Valeu, galera!